Bom dia a todos, um prazer estar aqui. Antes da gente dar sequência à nossa palestra, eu queria falar um pouquinho das empresas da MGive, da Informagem, da JC Automação. A Informagem é uma empresa que trabalha junto com outras empresas na área de sistemas. A gente busca soluções, busca novas alternativas para os nossos clientes. E hoje a Informagem tem uma parceria forte com a MGive na área de automação comercial. Nós trazemos novidades, estamos sempre atuando no que tem de novo no mercado, o que tem de legislação nova, a gente está sempre se preocupando com isso daí e trazendo novidades para os nossos clientes. E buscando também novas parcerias, como no caso aqui embaixo com o pessoal da JC Automação, o João Carlos, trazendo para vocês também o que a gente tem de melhor para nós, lá em cima, lá na parte lá de São Bernardo, de São Paulo, trazendo para cá, para a Baixada Santista. Eu gostaria que o João falasse alguma coisinha também da empresa dele, para vocês conhecerem um pouquinho mais da JC Automação. Bom dia, meu nome é João Carlos, eu sou da JC Automação Comercial. Eu já estou há alguns anos nesse segmento, tá? E recentemente, há uns 2 anos, eu estou em parceria com a MGive, que tem um software Automate, que está hoje preparado para o SAT. Na Baixada Santista, em São Paulo, nós temos já, desde dezembro, 17 empresas trabalhando facultativamente já com o SAT. Tá? Não é teste, já está trabalhando em produção. Tá? Então nós temos todo o suporte necessário para atender os clientes com relação ao SAT, com relação ao sistema e com relação ao hardware. Tá? E o que vocês precisarem da JC na Baixada, eu estou à disposição. Obrigado. Um outro parceiro também bastante forte com a gente é o pessoal da DMAP. A DMAP ela foi a primeira empresa a homologar um SAT aqui no estado de São Paulo. Tá? O SAT está pegando bastante forte, a gente já tem hoje quase 60 mil cupons impressos oficialmente, já com validade jurídica. E esse número está crescendo cada vez mais com as opções da obrigatoriedade que está vindo aí. Tá? Então nós vamos falar um pouquinho mais para vocês sobre o SAT, Sistema de Autenticação e Transmissão de Cupons Fiscais Eletrônicos. Tá? O SAT ele é composto por 2 partes. A parte digital, que é o CFE, igualzinho o XML que vocês têm hoje da nota fiscal eletrônica. É o mesmo princípio. Tá? E a parte do SAT, que é um dispositivo que vai fazer a validação da documentação da nota. Então, basicamente, é a substituição da impressora fiscal que nós temos hoje por um equipamento eletrônico. Esse equipamento, ele tem dentro dele programas que são homologados pela Secretaria da Fazenda, pela Receita Federal também. Então, todo aquele processo de validação que tem da nota fiscal eletrônica é feito aí dentro, é o mesmo processo. Tá? E ele tem algumas características bem peculiares. É um hardware blindado, ou seja, não tem manutenção. Deu problema, tem que ser descartado, tem que ser substituído. Mas eu falo para vocês, é um equipamento muito forte. É um equipamento que foi projetado para durar muito tempo. Tá? Não é um equipamento assim que a cada ano você vai ter que trocar. Para vocês terem uma ideia, o equipamento da DMAP chega a ter 3 anos de garantia? Até 5 anos. Então é um equipamento bastante seguro, tá? Tem um software integrado lá dentro. Esse é o software que é homologado pela Cefaz. Esse software, todos os fabricantes de hardware de SAT têm que passar por esse processo de homologação, atender os padrões de transmissão, os padrões de formatação hoje necessários para a Cefaz. Precisa de internet. Ele não obrigatoriamente trabalha 100% com a internet. Ele pode trabalhar um período offline, porém, dentro de determinado tempo, ele precisa pegar esses dados que estão lá armazenados e transferir para a Cefaz. Como é ele que faz a autenticação,
todo documento que vai ser transferido para a Cefaz, ele já vai validado. Ele basicamente vai para lá para ser armazenado. Tá? Não pode sair da empresa. Ele tem que ficar igualzinho a impressora fiscal lá. Se houver necessidade de alguma transferência desse equipamento para algum lugar, precisa fazer uma nota fiscal de saída. A formatação do arquivo é digital. O que tem validade jurídica é o XML, tal qual a nota fiscal eletrônica hoje. Então ele gera um XML, um arquivo digital, que precisa ser guardado também pelo prazo legal, conforme o XML da nota fiscal. Esse equipamento, ele obrigatoriamente tem que estar ligado via USB a um microcomputador. Tá? Não permite hoje ainda que a gente faça uma ligação em rede. Obrigatoriamente, o servidor que vai autenticar os lançamentos tem que estar ligado via USB nesse equipamento aí. Utiliza uma impressora comum. Então, as impressoras fiscais perdem a validade. O cliente pode utilizar uma impressora comum sem problema, só para emitir o extrato do SAT. E aqui começam umas novidades que vai começar a trazer bastante diferenças para nós, tá? Ele consegue fazer comunicação com a Cefaz, ou melhor, a Cefaz faz comunicação com ele e automaticamente com o contribuinte. Ela pode começar a mandar mensagens da seguinte situação: tem uma atualização do hardware do equipamento ou deles e eles mandam mensagem para o contribuinte. Qual o melhor horário para fazer essa atualização? Às vezes vai precisar ficar parado um pouquinho. E o contribuinte pode mandar lá, sei lá, sexta-feira de manhã. Nesse horário, eles programam a transmissão da carga do sistema e faz uma atualização de programas. E ela também pode fazer bloqueios do equipamento. Fazer bloqueio quer dizer o seguinte: não vai emitir SAT. Em que situações pode acontecer isso daí? Alguma divergência de cadastro, alguma situação de débito ainda que está faltando ser acertado, eles podem interferir no equipamento e bloquear a emissão da nota de cupom. Nesse caso, é necessário que o cliente de vocês, no caso do contribuinte, faça a correção, faça o acerto necessário e aí o equipamento volta a trabalhar normalmente. Aqui já começam as grandes mexidas que vão começar a ocorrer. Nós não temos isso hoje na impressora fiscal, né? O cliente continua trabalhando. Aqui ele vai ser bloqueado. Tá? Então, quais são as diferenças, basicamente? Os dois precisam de aplicativos comerciais. Só que, no caso da impressora fiscal, o programa do aplicativo é que precisa estar homologado na Cefaz. E no caso do SAT, quem tem que estar homologado é a software house, porque ela passa a ser corresponsável nesse processo de emissão de cupom eletrônico. Tá? Aqui já começam algumas diferenças bastante grandes também. O cupom fiscal, ele passa a ser substituído por duas partes. A parte eletrônica e uma parte que é o extrato do SAT. O extrato não tem validade jurídica, tá, gente? Ele é igual a DANF da nota. É só documento auxiliar de acompanhamento. A parte de extração de dados, redução Z, redução X, que vocês têm hoje nas impressoras, deixam de existir porque as informações elas são enviadas diretamente ao site da Cefaz. Então, tudo que está armazenado está no site da Cefaz, não mais em algum ambiente. Fica alguma coisa no SAT, que nós vamos ver depois, mas é tudo temporário. Todo arquivamento é tudo Cefaz, tá? E praticamente em tempo real. O SAT, por sua vez, também ele precisa de um certificado, não é o ECNPJ, tá? É um certificado dele. Existem dois tipos, um gratuito que é fornecido pela Cefaz e o outro que é pago. O contribuinte pode adquirir lá na ICP Brasil esse certificado, mas pode ser utilizado o gratuito. Quando o cliente de vocês, o contribuinte, tem a necessidade de ampliar, por exemplo, caixas, ele vai colocar um outro checkout, ele precisa comprar uma outra impressora fiscal. No caso do SAT, não, a gente consegue, através de recurso de software, fazer com que o único aparelho consiga ser compartilhado por vários caixas, sem que haja necessidade de adquirir um outro equipamento. Então isso já permite um barateamento do custo da automação
e uma flexibilidade bastante grande nessa parte aí. Aqui algumas outras novidades. O extrato do SAT, ele pode ser apresentado em duas formas. O completo, que é muito parecido com o que nós temos hoje na parte do cupom, todos aqueles itens que vocês veem lançados, tá? Ou resumido, que só vem uma linha de total. Isso daí vai depender da opção do cliente junto ao contribuinte. Também tem os códigos de barra e os números da validação do cupom, igualzinho à nota fiscal eletrônica. E um QR Code, que o cliente, através de um aplicativo no celular dele, faz a leitura e já faz o acesso direto à nota paulista. Vai ser possível, às vezes, em alguns casos, de que o cliente saia do estabelecimento, vá para casa, por exemplo, e ele acesse aquele QR Code e já consiga consultar a nota paulista dele direto lá no site da Cefaz. A gente sabe, por exemplo, que tem muitos problemas aí com um contribuinte, que existe um processo nisso daí. Então, por exemplo, se você está no dia 1º do mês e um cliente vai na loja dele, compra uma mercadoria, o que ele faz? Eu vou esperar uns 10 dias e vou consultar a nota paulista. E aquela nota não aparece. E não aparece porque existe um processo. Tem que virar o mês, extrair os dados da impressora, enviar para a Cefaz, né, para ser processado. Isso demora às vezes uns 2 meses. E às vezes o cliente não quer saber disso daí. O que acontece? Denuncia para a Cefaz. E lá vai o fiscal em cima lá do contribuinte saber o que está acontecendo. E aí descobre que é só o processo que é demorado. Com o SAT, isso deixa de existir. Praticamente no mesmo dia, ou horas depois, vocês vão entender por que horas depois, vai conseguir fazer essa consulta aí muito facilmente. Lembrando que tudo que é válido hoje para o cupom fiscal é válido também para o SAT. Então a informação de CNPJ, informação de dados cadastrais na entrega de mercadorias em delivery, tudo está valendo para ainda o SAT. Como é que funciona o SAT dentro da loja? O cliente vai fazer a compra, executa o pagamento. O aplicativo comercial, ele formata o dado, envia para o SAT faz a autenticação do lançamento, devolve para o aplicativo comercial, que vai imprimir um extrato não fiscal. Esse extrato, ele é entregue ao cliente da loja, tá? Posteriormente, o SAT envia as informações para a Cefaz, para o armazenamento, e lá na Cefaz ele vai guardar esses dados por 5 anos, lembrando que o cliente também, o contribuinte, precisa guardar essa informação no estabelecimento dele, tá? É obrigação dele guardar essa informação também. Aí o cliente pode depois acessar o site da Cefaz com aqueles números de autenticação pelo QR Code, e aí ele vai verificar os dados exatamente no documento fiscal. Igualzinho hoje, praticamente, como ocorre na nota fiscal eletrônica. Aqui existe um painel lá no site da Cefaz que o cliente vai entrar, ou o cliente final vai entrar, informa o número do cupom e ele vai conseguir ter todo esse acesso aqui. E aqui vale um lembrete, gente, da Lei 58846 do governador Alckmin, que ele vincula cada pagamento feito com um cartão eletrônico à emissão de um cupom fiscal. Com a impressora fiscal, esse monitoramento ele é um pouquinho mais trabalhoso, porém, com o equipamento eletrônico, isso vai ficar muito fácil de ser feito. Então, para quem é contribuinte, que emite, que faz recebimentos com cartão eletrônico, tem que tomar muito cuidado com essa parte aí também, tá? Contadores tem bastante aqui. Sempre alertar o seu cliente, a gente sabe às vezes da dificuldade do cliente assimilar isso, mas essa lei existe e provavelmente ela vai ser intensificada no seu controle, tá? Fácil até agora? Tudo bem? Então legal. Existem softwares no mercado hoje bastante eficientes para fazer isso daí, esse arquivamento, que guarda inclusive por data, faz uma série de arquivamento, inclusive disponibilizando para a contabilidade. Isso daqui são coisas que precisam ser tomados cuidado,
Porque o que aconteceu no mercado também é que as pessoas perderam a sensibilidade do papel. Né? Antigamente a gente recebia a nota fiscal, quem é comerciante recebia uma nota fiscal ou emitia uma nota fiscal. Para quem recebia, você pegava a primeira via, guardava e mandava uma cópia lá para o contador. Então você tem um meio físico que você guarda. E para quem emite, fica aquela última nota no talão de notas lá. Né? Então você guarda o bloquinho, agora é tudo digital. Então, se a gente perde essa sensibilidade, automaticamente a gente perde o senso de responsabilidade de guardar aquilo. Mas precisa tomar muito cuidado com essa parte, que se tiver uma fiscalização, você tem que guardar. Tanto os de saída como os de entrada também. Todos os XML, se por acaso alguma empresa não enviar, você tem que ter algum jeito de trazer isso direto do site da Cefaz. É obrigação do contribuinte guardar isso. Tudo bem? Okay? Então vamos lá. Vantagens e benefícios. Menor custo de impressão. Quando o pessoal adota aquela impressão reduzida, o tamanho do cupom da utilização de papel é menor. Automaticamente reduz o custo da impressão daquilo lá. Menor custo operacional. Tá? Otimização na transmissão dos dados. Como não tem que ficar tirando a redução Z, é tudo muito mais rápido. O que é gerado é transferido para a Cefaz. Consulta em tempo real no site da Cefaz, aquilo que eu estava explicando para vocês. Gerou, praticamente o contribuinte pode pegar, o cliente pode pegar aquilo, acessar o site da Cefaz e ver que a nota paulista dele já está lá. Isso vai tirar muita dor de cabeça das costas do pessoal. Ampliação dos pontos de venda no estabelecimento, aquilo que eu falei para vocês. O site permite, mediante recurso do software, e aí depende de cada software, tá? Fazer essa ampliação e que haja o monitoramento das informações que chegam e vai ser enviadas para o site devolve, ele imprime nos determinados pontos. E aqui é aquilo que eu falei para vocês, a melhoria no controle fiscal do varejo. Tem que tomar cuidado que cada vez mais estão ampliando a quantidade de controles dentro dos estabelecimentos. E aqui não deixa de ser um deles. Tá? A simplificação com a retirada da leitura Z, a leitura X, todo esse processo deixa de ter e passa a ser muito mais simples. O site apresenta também um painel de menu lá no site da Cefaz. Todo esse processo agora aqui é novo. Nada disso daqui existia com a impressora fiscal. Então aqui vai começar a envolver a maior responsabilidade do cliente, de vocês, ou contribuinte. Tá? Nesse painel aqui, a gente vai conseguir fazer bastante coisa. Vai fazer uma vinculação do SAT. Aquilo que era feito antes no papel da impressora fiscal é tudo eletrônico agora. Então, o cliente adquiriu um SAT, contribuinte, ele vai ter que fazer a vinculação disso daí. Alguns procedimentos que a gente vai fazer no SAT, envios de cupom em contingência. Eu vou explicar para vocês o que é isso e como funciona. Tá? Consulta de cupons transmitido. Isso daqui é uma coisa que vai ter que ser feito todos os dias. O contribuinte que tiver um equipamento SAT no seu estabelecimento, ele vai ter que entrar lá no painel e verificar no equipamento dele, via internet, se não tem nada preso lá no equipamento. Tá? Se tiver, ele vai ter que transmitir depois via contingência. Aí tem o processo de cadastramento da software house, dos aplicativos comerciais, e aí começa as partes de manipulação lá no SAT. Como é que se vincula? A gente vai pegar o número do SAT, igualzinho tinha da impressora fiscal, e vai vincular junto com o CNPJ do contribuinte e mais o CNPJ da software house. Tá? Para que haja essa ativação, é necessário que o contribuinte esteja com o cadastro dele como ativo lá na situação. Se não tiver como ativo, não vai conseguir fazer ativação. Não vai conseguir utilizar o SAT. Tá? Então, precisa regularizar a situação cadastral para que isso possa ocorrer. E aqui na ativação, a gente vai ver que tipo de certificado vai ser utilizado. Se vai ser utilizado o gratuito,
da Cefaz ou se vai ser utilizado algum outro pago que é da ICP. Aí vai depender do cliente, o que ele vai querer utilizar, do contribuinte. A gente tem a parte aqui no SAT que é a baixa, quando você encerra um CNPJ. Então, ele vai ter que fazer uma opção lá no aplicativo comercial dele da desativação. Ele vai dar baixa no equipamento. Então, ele vai bloquear primeiro o SAT. Ele vai ter que entrar lá no site da Cefaz, verificar se está bloqueado e vai desativar o equipamento por lá. Depois que ele desativou o equipamento, ele vai ter que ir lá no botãozinho do equipamento e dar um reset. Ou seja, ele vai limpar toda a programação que existia naquele equipamento, vai deixar o equipamento igualzinho quando ele comprou. Esse equipamento pode ser utilizado em outro estabelecimento comercial, mas não pelo mesmo novamente. Eu vou reativar meu CNPJ. Não pode. Ele pode vender, passar para outro CNPJ, mas não pode ser reativado para o mesmo. Tá? Interrupção temporária. O que é isso daqui? O cliente vai fazer uma reforma, vai ficar uns 3 meses parado. Ele tem que informar a Cefaz agora que ele vai parar o equipamento. Então ele faz um bloqueio lá no aplicativo e depois como é que ele faz? Ele entra novamente para desbloquear, faz uma carga inicial novamente e o aplicativo volta a funcionar normalmente. Aqui ele vai conseguir consultar, por exemplo, dados cadastrais do equipamento. Quando o equipamento é ativado no contribuinte inicialmente, o que é feito? A gente pega o CNPJ, manda para a Cefaz, ali no site. A Cefaz pega o CNPJ dele, faz uma carga inicial todinha no equipamento do cliente. Tudo através da Cefaz. E numa das aplicações você vai conseguir ver todos os dados cadastrais, tudo que tiver cadastrado lá, se o SAT está ativado ou desativado, se ele está funcionando, como é que ele está, a última comunicação ou os dados mais recentes que foram enviados para a Cefaz. E aqui começa a parte também importante que o cliente tem que tomar, o cliente de vocês tem que tomar cuidado. É a parte de consultas de lote. Eu consigo consultar todo o lote que foi transferido, eu consigo consultar um lote específico lá dentro e eu consigo consultar um cupom específico dentro de um lote que foi. Então, o cliente chegou lá e falou assim, o cliente do contribuinte, eu não recebi minha nota fiscal, não recebi minha nota paulista. Ele pode ir lá consultar a transmissão e ver, olha, foi enviado, alguma coisa está acontecendo. Aí descobre-se que o CNPJ às vezes estava errado, mas a informação foi enviada para a Cefaz. Tá? Se a extração não for feita diariamente, o que acontece? Arquivos que ficarem presos dentro do SAT, do equipamentozinho SAT, e não foram transmitidos para a Cefaz em até 10 dias, ele vai perder a validade jurídica dele. Tá? Ele vai ser considerado inedôneo. Então, é por isso que é importante que o cliente de vocês, ou contribuinte, diariamente cheque via site se ficou alguma coisa presa lá no equipamento dele. De repente, ficou sem internet, ele nem percebeu, porque o equipamento, daqui a pouquinho nós vamos mostrar para vocês, ele tem uma programação que ele vai enviar esses dados de tempo em tempo. De repente, o cliente ficou sem internet, não percebeu e os dados ficaram acumulando lá dentro. Só que se ele não acompanhar e perceber que isso está preso, se passar 10 dias, aquele documento perde a validade. Tá? Os mais de 10 dias de emissão. Então aqui tem alguns painéis de consulta, algumas telas de consultas do SAT. Como que está o SAT? Aí no caso é um pouquinho até mais a parte de sistemas, a gente vê como é que está a situação, se ele está ativo, se ele não está ativo, os dados de parametrização se estão funcionando adequadamente. Ele tem uma série de parâmetros dentro dele que se eles não forem feitos adequadamente, ele não funciona, o SAT não vai funcionar. Por isso vai precisar trabalhar muito em parceria com a software house. Porque muito desses parâmetros é parte técnica, então vocês vão precisar, para quem é contador, ter uma
uma software house de confiança junto com vocês, porque esse procedimento, o que acontece? Apesar de não ser para as contabilidades, por exemplo, muitos procedimentos, vai gerar um impacto. Porque se o cliente não conseguir passar as informações para vocês, eles vão ligar para vocês. Olha, estou atrasado, como é que eu faço? Vai gerar helpdesk para vocês. Tá? Então, vocês precisam de parceiros que dê confiança no serviço para vocês. O SAT, ele tem duas formas de trabalhar. Ele vai trabalhar pelo tempo ou por arquivos armazenados. Então, por exemplo, eu vou colocar lá no início que eu vou trabalhar a cada 30 minutos, eu vou transmitir os dados que estão lá dentro para a Cefaz. Ou a cada 100 documentos armazenados, eu transmito para a Cefaz. Essa seria uma carga inicial. A Cefaz, pelo outro lado, ela vai fazer o quê? Ela vai monitorar a sua transmissão. E, através de softwares, eles vão fazer um cálculo. 30 minutos, você está mandando poucos dados. Você está fazendo muita transmissão e mandando poucos dados. Eu vou alterar o seu parâmetro para 2 horas. Eles vão fazer isso. Altera o parâmetro direto no SAT e o SAT passa a trabalhar a cada 2 horas. Se ele falar que, por exemplo, 50 lançamentos é pouco, eles podem aumentar isso para 100, 200. Eles vão decidir através de um software de inteligência e vai adequar esses parâmetros para a melhor performance do sistema deles também. Tá? Isso passa a ser transparente da forma como funciona. Imagine a seguinte situação. Você tem uma lanchonete que o pessoal trabalha basicamente com alimentação e tem os docinhos ali na frente. A pessoa acabou de abrir, chega lá um cliente e compra uma barra de chocolate. Então ela vai lá no sistema, passa, ativou o SAT, fez a transmissão, a validação, legal. Só que ela só vai utilizar o equipamento novamente ali por volta de meio-dia, novamente, quando o pessoal vai vir para o almoço. Nesse período, o equipamento percebe que não está tendo movimentação. O que ele faz? Ele se desliga. A gente chama de timeout. Ele para de funcionar para evitar de ficar mandando informação desnecessária para a Cefaz. Tipo assim, olha, estou ligado. Ele para. Só que tão logo o contribuinte faça uma venda, o próprio sistema já se religa e passa a ativar novamente. Tudo isso é automático. Então aqui tem alguns parâmetros de função. A transmissão automática, aquilo que eu falei para vocês, ele pode correr por tempo ou ele pode correr por quantidade. Aí vai depender de cada um como é que vai ser parametrizado. Cancelamento do SAT. Ele pode ser cancelado até 30 minutos depois da emissão do cupom. Tá? E para que haja o cancelamento, é necessário que se gere um outro SAT dizendo do cancelamento disso daqui. Ele permite que, por exemplo, se por algum motivo o contribuinte perdeu algum XML, que ele consiga trazer de volta esse XML para ser arquivado. Então a gente tem essa possibilidade dessa baixa do XML. Contingência. Então aqui é aquilo que eu estou falando para vocês. Deu uma chuvarada, ficaram 3, 4 dias sem fazer transmissão e os dados ficaram presos lá dentro, por exemplo. Então como é que faz? Existem algumas regras para fazer a transmissão dos dados que estão dentro do SAT. Tem que fazer assim. O contribuinte vai ter que dividir isso em lotes de até 50 cupons e até do tamanho máximo de 300K. Isso compactados. Faz os lotezinhos e vai fazendo essa transmissão tudo via site. E aí vai sendo dado baixa lá no equipamento. E tem que fazer o seguinte. O que é vendas tem que ser transmitido separado do cancelamento. Então, por exemplo, durante o período que ficou lá armazenado, tivemos vários cancelamentos e várias vendas. O que é venda vai no lote e o que é cancelamento vai no outro. Tudo separado. Tá? E a contingência hoje ainda é permitido, caso não haja condições de emitir o SAT, falta de energia, alguma coisa assim, pode usar o papel ainda. Por enquanto a gente pode utilizar isso daí, tá? Aqui é uma coisa importante, gente. Não tem os parâmetros que eu falei para vocês do SAT? Por tempo e por quantidade? Enquanto os dados estiverem armazenados dentro do SAT e não forem enviados para a Cefaz,
essa informação é de responsabilidade do contribuinte, tá? Eles têm que dar um jeito de guardar aquela informação lá. E aí o que acontece? Tem que achar jeitos de guardar aquilo com segurança. Tá? Então, lembrando que a responsabilidade do contribuinte, tudo que está dentro do SAT, tem que estar guardado. Aqui tem uma outra informação importante. Se o equipamento for bloqueado por ofício lá na Cefaz, o contribuinte não pode nem emitir uma nota em papel. Tá? Aqui são outras situações que vocês têm que estar bem atento, pessoal de contabilidade, com essas novas informações aí. Tudo que ocorrer, por exemplo, lá no estabelecimento do cliente, teve lá, uma enchente, que nem está tendo aí, às vezes, e torrou o equipamento. Tudo que ocorrer de dano ao SAT, ao equipamento SAT, o contribuinte tem que informar a Receita Federal, ou a Cefaz, né? Para que eles dê baixa naquele equipamento por lá. E aí providencia, o cliente vai providenciar, o contribuinte vai providenciar um outro equipamento. Aquele ele não vai poder utilizar mais. Um período, por exemplo, você fica um período sem uma reforma, aí fica um período sem emitir alguma coisa. Isso. O que faz esse período que você não deve emitir? Então, tem a parte do bloqueio ali. Você vai lá, você vai entrar em bloqueio temporário. Fez a reforma, você entra na opção de novo do aplicativo da ativação, ele faz uma carga novamente do SAT e você volta a funcionar normal. Não, você fala que você vai ficar um tempo parado lá. Ele só precisa dessa informação que você bloqueou o seu equipamento. E nesse período você também não pode ter atividade. Tá? Você não pode emitir nenhuma nota nesse período. Se você bloqueou o SAT, é porque você não vai emitir nada, você vai parar a sua atividade, nem que for temporariamente. Fez a reforma, vou abrir novamente o estabelecimento, entra lá pelo site, ativa, volta a usar de novo. Tudo bem? Existem algumas situações, gente, que vai gerar erros no SAT, tá? Lembra que eu falei para vocês que o contribuinte tem que estar com situação ativa para poder ativar o SAT? Se por algum motivo, depois que está ativado o SAT, a situação dele mudar, todos os SATs XML que for serem gerados, serão gerados com erro. Tá? Vai uma informação de advertência nessa geração. Aqueles SATs, aqueles XMLs que ficaram presos no SAT, passaram de 10 dias, eles também serão transmitidos com erros. Ou algum bug na hora da geração da validade do lançamento, por algum motivo o equipamento gerou uma falha e saiu com erro também aquele lançamento. Mas todos eles devem ser escriturados pela contabilidade, todos. Tá? Então tem lá a forma da escrituração, que o João Carlos pode passar para vocês depois, quem for contador. Tem lá passo a passo de como escriturar os lançamentos do SAT, o XML. E as procurações. Tudo agora é eletrônico. Se um contribuinte pedir para os contadores, olha, eu preciso que você resolva o problema para mim lá no posto fiscal. Ele vai ter que fazer uma procuração online, preencher e autorizar o contador a falar em nome dele. Tudo online agora. O papel está acabando. As datas, gente. Data 1º de julho de 2015. Tá? Como é que vai funcionar essas datas aí? A partir de 1º de julho, impressoras com mais de 5 anos de lacração. Elas vão ter que ser substituídas pelo equipamento novo. Tá? Então tem que ser providenciada a cessação, a baixa da impressora e já colocado o novo equipamento. O pessoal que abrir CNPJs novos já vai entrar com o SAT, né, no lugar da impressora fiscal, porque a partir do dia 1º não tem mais impressora fiscal, não tem mais comércio de impressora fiscal, só o SAT. Postos de gasolina, esses não tem jeito. Independente da lacração da impressora, eles terão que estar com o SAT funcionando já no dia 1º de julho. Tá? Esse não tem jeito. E aí começa o quê? Durante esse ano de 2015, todos os contribuintes
com faturamento acima de R$100 mil deverão virar o ano já com automação no seu estabelecimento. O ano que vem, acima de 80 mil, e em 2017, acima de 60 mil ano. Tá? Não é mês, é ano. Ali eles fecharam com o microempreendedor individual. Então, o microempreendedor individual ficou fora. Pessoal acima de 60 mil, todos eles deverão colocar uma automação comercial lá no seu estabelecimento. Tá? E aqui tem um detalhe. Quem quiser colocar já de imediato, está aberto a adesão voluntária do SAT. Então, por exemplo, se vocês tiverem clientes ou no seu estabelecimento, tiver já uma impressora com 5 anos de validade e quiser utilizar o SAT, já pode utilizar. A gente já tem SAT com validade jurídica. Já pode usar sem problemas. E um outro detalhe, na última portaria CAT 147, na última atualização dela, ele traz um artigo 27, parágrafo 4º, que é o seguinte: a Cefaz ou a Receita pode obrigar o uso do SAT a qualquer momento. Tá? Então, o pessoal que está querendo colocar, minha impressora vai vencer agora, eu vou comprar uma impressora nova. Até pode, mas pode correr o risco de não usar pelos 5 anos. Justamente por causa dessa abertura que foi colocada. Isso não tinha antes, tá? Na última atualização que eles colocaram. Então, aí eu vou colocar a minha impressora agora, vou trocar a minha. Pode ser que em 2017 ele seja obrigado, independente da data de lacração, substituir pelo SAT. Ele vai ganhar os 5 anos de prazo? Com essa abertura pode ser que não. Com essa abertura pode ser que não. Pois é. O problema é que para resolver isso demora um tempo. A gente vem acompanhando, isso não estava lá. Isso não estava, isso veio na última. Foi em novembro de 2014, eu não lembro exatamente se foi 1º ou 2 de novembro. Foi a última que saiu, foi a CAT 147. Se você abrir ela inteira, tem essa parte aí. Aqui a gente tem contadores e contribuintes, é isso? Você é contribuinte? Também. É que vocês são a ponte entre o governo e o contribuinte. Toda dúvida cai em cima de vocês primeiro. Entendeu? Então, o trabalho é trazer essas informações para vocês poderem ajudar o cliente de vocês. É que o que vai acontecer? Quando surgir uma dúvida, que ele falar assim, olha, não consigo emitir uma nota fiscal. Ele vai ligar para quem? Para vocês. Entendeu? Então, se vocês não tiverem a noção, o que está acontecendo com o seu SAT? Você não tem um painel aí de consulta? Tem. Então faz o seguinte, liga lá na Software House, eles vão te ajudar. Vai ver lá, por exemplo, o seu status saiu de ativo para, sei lá, especial. O que é isso? Aí então, contador, o que aconteceu com o meu status que ficou especial e eu não consigo emitir minha nota? Para eu poder ver alguma coisa para você, você vai ter que emitir uma procuração online aí. Então, se vocês não tiverem esse conhecimento, vocês também vão ficar em dificuldade. Entendeu? Então, vocês precisam ter esse teor de conhecimento que é para facilitar, diminuir o estresse de comunicação com o cliente de vocês. Porque é muita mexida para eles. É bastante. Tudo isso daqui, essa parte online, não existia nada. Passou a existir. E quem é o primeiro ponto de contato? É vocês, não tem jeito. Então, a gente faz um trabalho com vocês, a gente sabe que uma parte vai pegar na escrituração, mas que o operacional é do cliente. Mas a primeira ponta que eles vão correr é com vocês. Então, não tem jeito. Então, a ideia é passar a informação para vocês. E existe a possibilidade desses dados serem colocados novamente? Do SAT? Não, porque já está funcionando. Nós temos já quase 60 mil notas emitidas em produção. Inclusive aqui embaixo, acho que você deve ter recebido na sua pasta, tem cupons já de validade jurídica. A gente já tem várias empresas aqui na Baixada já emitindo cupom pelo SAT com validade jurídica. Então, esse agora não tem mais volta, até porque a gente já tem algumas empresas que têm o equipamento homologado, a MGiven já está trabalhando com software também já
voltado para o SAT, emitindo o SAT legalmente, então não tem mais volta. A data de 1º de julho vai ser mantida e a partir daí eu acho que vai ser cobrado mais a mudança de equipamento. A gente tem a solução completa, a gente vende e tem a solução completa, hardware, software, treinamentos, tem tudo. Tudo que o seu cliente precisar em termos de SAT, nosso representante vai falar com vocês. A empresa está pronta para atender o cliente de vocês no que precisar, tanto na parte de equipamentos, na parte de sistemas, na parte de suporte, isso sem problemas. Nós já temos aqui na Baixada 17 clientes que já estão trabalhando com SAT em produção. Tá? Então, dúvidas que a contabilidade tem, a implantação a gente faz treinamento e também faz uma parceria com a contabilidade para sanar dúvidas do cliente. Então a gente faz esse meio de campo. Toda a informação técnica, toda a informação que o cliente precisa, que vocês não sabem, a gente procura orientar em conjunto com oferecer a solução para o contador informar o cliente ou a gente mesmo informa. Tá? Alguns cuidados aqui que, pela nossa experiência na parte de sistemas, vai ser necessário tanto para vocês como para o contribuinte, o cliente de vocês. Tá? A lei obriga que o cliente tenha um SAT backup, ou seja, deu uma pane, ele tem que ter um equipamento guardado lá para poder utilizar esse equipamento aí. Se o cliente não tiver infraestrutura adequada, uma internet, a lei te obriga a comprar 2 SATs. Fala que você tem que ter um SAT de reserva, tá? Mas você pode comprar um e começar a utilizar e comprar o outro depois. Mas na lei fala que tem que ter um equipamento de reserva, tá? Tem que tomar cuidado com infraestrutura, internet de qualidade, porque isso vai fazer com que essa informação chegue adequadamente, de modo rápido também, tanto a Cefaz como depois ao contador, que precisa coletar essas informações para depois processar os dados. Tá? Computador de qualidade. Olha, eu já fui implantar sistema em empresa que o cara falou, tem um computadorzinho ali, tinha 10 anos de uso o computador, ano 486. Dá para implantar? Até dá, mas aí que está. Acaba a pilha do computador, altera a data do sistema, e o que é que vai acontecer com as datas da informação do cupom? Então tem coisas que tem que tomar cuidado. O computador passa a ser algo importantíssimo dentro do estabelecimento do cliente. Isso ele tem que ter consciência, porque ele passa a ser coração, cérebro, passa a ser um monte de coisa. E informações erradas decorrentes de cansaço já da máquina, por exemplo, que der uma pilha, que altera a data do sistema, isso vai repercutir na informação que vai ser enviada. Então tem que tomar cuidado com isso daí. Guardar informação no micro, no pendrive, no CD, é muito risco, gente. Isso daqui é um documento, um XML, é um documento digital igualzinho ao papel. Então tem que ter um software adequado para que guarde essas notas. Se houver uma fiscalização, você tem facilidade de pegar essa informação e mostrar ao fiscal. Tá? Tudo isso é necessário. O envio do XML diariamente para o contador. Se você tem um software adequado, às vezes até o contador pega isso daí rapidamente. Mas se você não tem e vai mandar esses XMLs, tem que ser feito diariamente. Por quê? Olha aqui. O contador, por exemplo, tem uma rede de padarias. Essa rede de padarias, sei lá, 100 padarias, ela manda normalmente em torno assim, de 100 a 200 notas por mês, que são referentes às notas fiscais de entrada das mercadorias que eles compram. Tá? Só que agora ele vai passar a mandar diariamente 700 XMLs, que é decorrente do SAT. Diariamente. Aí você tem 700 vezes 30, 21 mil XMLs por mês. Vezes 100 padarias, 2 milhões e 100 mil XMLs por mês. O que vai acontecer com a internet de vocês?
Tem um problema sério de estrutura, pode estourar a caixa de XML, a caixa de e-mail. Se não conseguir receber todas essas informações para processar, vai comprometer o tempo do SPED, o cliente de vocês vai ficar desesperado e vai criar um tumulto nisso daí. Então, para o lado de vocês, é importante que vocês comecem a pensar nisso daí também, comecem a pedir para o contribuinte que não tenha um software de armazenamento que você consiga baixar sem usar a caixa de e-mail, que ele comece a mandar isso diariamente, para que vocês não tenham esse problema aí de esse gargalo na estrutura de vocês. Tá? Isso é de suma importância, que são coisas que são criadas, que estão por trás desse processo eletrônico, mas a gente tem essa sensibilidade, porque a gente trabalha com isso e sabe o que pode acontecer. Então, passo o recado para vocês tomarem cuidado com isso. Vocês não recebem, para o lado do cliente que não conseguiu mandar o XML, também fica aquela expectativa que o contador tem que atender, fazer o meu SPED no tempo hábil, senão vai ser autuado. Só que isso agora é uma cooperação dos dois lados. Os dois lados têm que entender como é que funciona esse fluxo de informação maior, é a responsabilidade de cada lado. Tá? Alguma coisa que eu possa ajudar vocês? Dúvidas que ficaram? Pois não. Você falou que pergunta sobre obrigatoriedade, se isso ia cair no nível do TF, né, que obrigado, depois, mas eu acho que vai ser prorrogado. A obrigatoriedade? É. Não, essa não vai ser mais. Vamos ver o negócio do posto de gasolina. Eu duvido, pelo que eu acompanho no mercado, nenhum dono do posto de gasolina está nem se mexendo para isso. E julho é agora. Então, o que... Tudo bem, isso aí deixa... Então tá. Eu quero perguntar o seguinte, você falou que se o contribuinte tiver alguma dívida, vai ser bloqueado o saco. Não, eu usei como exemplo. Eu quero chegar ao seguinte, né? O contribuinte tem uma frota de carros no nome da empresa. E ele não paga o licenciamento. Isso vai para o negativo. Então, eu entendo que automaticamente pode ser bloqueado o saco dele porque ele não licenciou os carros. Eu não sei se esse é o argumento que eles estão usando. O que eu estou te falando é o seguinte, que eles hoje têm recurso para bloquear. Tá? O que a gente está entendendo é o seguinte, eles estão criando um e-social, estão amarrando com um monte de coisa. Então, pode ser que, de repente, uma empresa tenha, por exemplo, não tem recolhimento de fundo de garantia. Então, eles podem usar aquilo lá, bloqueia, para quê? Para que a empresa se manifeste junto ao poder público e faça o devido acerto que tem que ser feito. Porque isso não envolve nem o contador nem a considerado. Não envolve. Então, diretamente não, mas o que vai acontecer é o seguinte, eles vão bloquear. Eu vou falar, mas por que bloqueou? Como é que ele vai chegar nessa informação? Se ele tiver todo esse conhecimento de consulta, ele vai entrar lá no site da Cefaz e vai ver, bloqueado de ofício. Opa, então peraí, tem coisa errada. Então quem que é o cara que vai ter que resolver para mim? É o contador. Contador, o que está acontecendo? Esse é um caso que é possível. Eu não sei te dizer de pé junto que seria o caso de... É possível que de repente eles bloqueassem a emissão. Porque não é só com o cupom fiscal que vai acontecer isso. Porque a gente sabe que de repente com a nota também ocorre, a nota fiscal eletrônica. Bloqueia a emissão da nota fiscal eletrônica, a empresa tem que se mexer e resolver o problema. E são coisas assim que a gente sabe que a intervenção é possível ocorrer nessa forma aí. Não, ele não tem manutenção, ele é blindado. Só compra, foi lá que garantia de 5 anos. Exatamente. Qualquer problema que ocorra nesse equipamento, que ele deixe de funcionar, ele tem que ser descartado e ser substituído. Não tem manutenção. Não. Aliás, qualquer tentativa de abrir ele praticamente já se anula totalmente. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando a software, a arquitetura é aberta, ela pode programar qualquer software, qualquer linguagem para acessar os dados desse aparelho aqui, como? É aberta, desde que a software house seja homologada lá na Cefaz. Sim, mas o cara não pode desenvolver um aplicativo, sei lá, vou lá, ler os dados, pego o que eu quero. Você sabe o que é manipulação? Ou é aberta para qualquer desenvolvedor que desenvolver um software capaz de... É que deve ter uma HDzinha que deve rodar e trabalhar. Sim, então, você como tem... se fosse um computador.
A verdade, essa arquitetura é aberta. Se tiver um software rodando que eu desenvolvi, sem ser uma software house, eu posso ir lá pegar, ler esses dados e fazer o que quiser? Não é bem assim que funciona. A informação que está guardada lá dentro é o XML da nota. Então, se eu desenvolver uma aplicação para ler esse XML e levar para um web server, guardar em cima... Não tem acesso ali. Não tem acesso? É isso? Não tem acesso. Não é fechado. É fechado e todo o processamento de venda que passa por ele é assinado digitalmente e criptografado. Você não consegue acessar o equipamento mais. Uma vez que você mandou para o equipamento, ele receber informações, você não acessa mais. E para o software falar com o equipamento, você tem que manter a integração. É isso que eu queria saber. Você necessita dessa integração. Mas, por exemplo, se o software tiver um outro parceiro que quer desenvolver um aplicativo especial, tem que fazer uma ligação para a Dimec e falar assim, ó, precisa aplicar por isso, precisa credenciar, quer fazer todo software que for falar com o Dimec tem que integrar. Se amanhã, por alguma razão, você deixar de usar um produto de MEC e quiser usar um produto de um outro fabricante, o software tem que estar integrado com o outro fabricante. É fechado. Gente, mais alguma informação? Alguma dúvida? A gente pode ajudar vocês aí? Tá fácil? Vilmar, você quer fazer algum esclarecimento, alguma coisa? Fica à vontade. Eu gostaria de colocar aí alguns pontos só para dar uma complementada que você colocou, muito bem colocado. Primeiro, bom dia, meu nome é Vilmar, eu sou da Dimec Sistemas, somos a primeira empresa homologada certificada para fabricar e comercializar o SAT no estado de São Paulo. E hoje nós já temos vários clientes, fomos a primeira empresa a emitir o CFE SAT no estado de São Paulo. E hoje nós temos um trabalho muito forte junto, havia ali o amigo que teve uma preocupação relativamente à questão do posto de combustível, nós temos um trabalho muito forte junto ao Sincoperto, RECAP, REGRAN, da ABC, e agora o RESAN, aqui da Baixada Santista. Okay? É um trabalho próximo com os sindicatos, trazendo para os postos a solução SAT em tempo hábil, antes da data de exigência. Cabe ressaltar que eu estive ontem reunido na FRAC, São Paulo, na terça-feira, tá? Eu estive reunido na FRAC com o senhor Marcelo Fernandes, ele é o diretor do Cefaz São Paulo, pode-se dizer que ele é o mentor do projeto SAT no estado de São Paulo, e uma grande preocupação lá das software houses presentes na reunião era a possibilidade do prazo de 1/7 ser prorrogado. E esse prazo foi descartado pela Secretaria da Fazenda. Não há hoje nenhum pleito formal junto à Secretaria da Fazenda para prorrogação do prazo. Inclusive, vale ressaltar, do setor de combustível. Então, o posto vai sim entrar no dia 1/7, sem prerrogativa de poder utilizar o ECF posterior a essa data. Então, no dia 1/7, o posto de combustível tem que pegar o seu ECF, tirar da produção, fazer a baixa, como o Office que falei na apresentação, e deve trabalhar com o SAT. Então, já há hoje vários postos usando, os postos estão se movimentando, e vale aqui ressaltar o seguinte: há uma economia real na transição, porque o SAT não tem prazo de validade como tem o ECF. Então o SAT vai durar 5 anos, 10 anos, 20 anos, por quanto tempo perdurar essa porcaria CAT 147 que institui o uso do SAT. Segundo ponto, não tem lacração. A ativação é feita online com a Fazenda. Então aqueles custos acessórios de ativação de impressora fiscal, lacração, manutenção, deixam de existir aqui nessa solução. Okay? Há um ganho financeiro também em relação àqueles prejuízos de leitura X, redução Z, que muitas vezes fecha o caixa e às vezes o funcionário do estabelecimento faz isso de má fé até para criar uma situação para o contribuinte. Então isso tudo deixa de existir. O caixa fica aberto 24 horas, aumenta a produção do estabelecimento, melhora a qualidade contábil do serviço prestado, elimina riscos de multa, e o senhor Marcelo Fernandes, na terça-feira, reforçou de novo. O sistema integrado a NFP
vai trazer um ganho considerável ao contribuinte, que hoje é penalizado em multas de R$ 1.500 por lançamento errado, por esquecer de lançar, enfim. São muitas as vantagens que o contribuinte vai ter com essa solução. Sim, tem que estar atento, como o Onofre bem colocou, aos procedimentos de uso da tecnologia. Mas ela é muito mais simples do que a do ECF. Você não tem o STED, não tem REDEF, não tem nada disso. Então o processo é muito fácil. E a introdução é suave. Está aqui o pessoal aqui da M-Given, do Onofre, o próprio João, que já tem vários clientes aqui, estão conosco desde o primeiro cliente que a gente colocou no ar. Então, vocês estão muito bem assessorados, a transição é tranquila, o seu cliente na ponta vai economizar dinheiro. Isso é o mais importante. Né? É uma solução do governo que o contribuinte não vai pagar mais para ele. Tem algumas coisas que a Secretaria da Fazenda ela informa, mas que na prática é de outra forma. Por exemplo, ela fala que o contribuinte que tem que instalar, vincular o SAT, nós estamos levando aí 2 horas para fazer isso. Então, na prática, vamos ser nós que vamos fazer. Não vai ser o contribuinte, porque ele não vai ter, ele vai ter que ter uma pessoa técnica para fazer esse tipo de instalação. Então, na realidade, quem vai vender vai lá e vai fazer todo o processo. E vai também estar em parceria com o contador para informar qualquer problema que há. Tá? Esse aparelhinho do SAT, ele, aonde que encontra? É óbvio que com vocês, mas às vezes tem mais fabricantes desse aparelho, existe algum lugar específico? O outro fabricante que tem é a Sueda. Então, homologado a gente só tem 2, a Sueda e da DIMEP. Existem alguns outros fabricantes que estão em processo de homologação, mas ainda não estão homologados. Então, basicamente... A Sueda não está comercializando ainda, somente a DIMEP. Tá? E como a gente está... Para adquirir através de você aqui da Baixada? Sim. Como a gente está desde dezembro trabalhando com a DIMEP, não está tendo problema, não tivemos uma troca, algum problema no SAT, então a gente vai continuar trabalhando, não vai mudar de time por enquanto. Mas só existem esses 2 no momento. Mas vão existir outros que já tem outras empresas já tentando homologar o SAT. O Vilmar trouxe aqui o modelo para apresentar para vocês. Para ter uma ideia de dimensão, esse é um modelzinho, vai circular aí para vocês. Só que esse equipamento é exclusivamente para software house fazer a integração com o sistema C. Só. Então, o comercial é só tem a estampação. Existe uma versão só para software house que é um pouquinho diferente em termos de comunicação de produção.